Dando continuidade, mais uma aulinha sobre modernidade, humanismo e tecnologias. Um passeio aos séculos XV e XVI. Deixa eu só crescer a tela um pouquinho aqui. Isso, ao século XV e XVI. Lembrando que esses slides é do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, tá bom? Já é mérito do professor Carlos Nelly e Janaína Jardim, tá bom? Então o direito dos slides são deles. Só estou aproveitando os slides para dar aula, para não confundir a cabeça dos alunos, usar o mesmo material, que essa aula também é gravada para os alunos do Estado, tá bom? Então essa é a segunda parte da aula, é uma aula mais curtinha. Então vamos lá. Objetivo da aula: analisar, discutir o conceito de modernidade, aquilo que eu já falei para vocês. Modernidade é um período histórico, mas modernidade também pode ser outras coisas. Quais coisas? A gente vai ver daqui a pouco o que pode ser modernidade além de um período histórico. Do século V ao século XV pode ser outras coisas, que eu vou explicar daqui a pouco. Compreender as transformações sociais, né? Como a sociedade se transformou, as transformações políticas, as transformações econômicas. A economia de hoje não é a mesma economia da Grécia Antiga, não é a mesma economia da Idade Média, não é a mesma economia da Idade Moderna, e também não será a mesma economia do futuro, né? Porque a sociedade ela vive um processo de transformação diária, certo? Associar o desenvolvimento científico do século XVI e XVII ao fenômeno da modernidade, ou seja, graças à tecnologia, né, a humanidade viveu esse período de modernidade, esse período histórico de modernidade. Se não fossem as tecnologias, o avanço da ciência, provavelmente não teria avançado naquela época. Teria avançado em outro processo, porque ninguém para a ciência, né? Só Deus. Aliás, a ciência é fruto da inteligência divina, né? Isso eu acredito. Toda sabedoria provém de Deus. É isso que eu acredito. Essa é a minha opinião, entendeu? Por que existe o médico inteligente, o cientista inteligente, o professor inteligente, o engenheiro inteligente, o pedreiro inteligente, o mecânico inteligente, a enfermeira inteligente, auxiliar de limpeza inteligente? Cada profissão tem a sua sabedoria. Quem é que dá essa inteligência? Eu acredito que toda a sabedoria, e a sabedoria é ciência, a sabedoria é conhecimento, provém de Deus. Deus dá. Só que também ele tira, né? Se exaltar, se ficar muito exaltado, eu sei, eu sou melhor, o que pode acontecer? Deus tira. Por isso que tem que ter humildade. Beleza? Próxima aula, uma questãozinha, questão-problema. Pra gente já ir pensando, por que a ciência se tornou tão importante nas sociedades humanas? Ora, pra gente ter vacina, para quebrar a perninha e encanar, que nem eu já quebrei, para poder construir prédio, né? Avião, navio, para fazer o transporte mundial, para poder prever o tempo, saber quando vai ter um terremoto, um tsunami, para reconstruir aquilo que é destruído, para poder salvar vidas, para ter remédios, certo? Para infinitas coisas, para mandar satélite, por exemplo. Por que eu estou gravando essa aula hoje aqui no meu terreno? Por causa da tecnologia, estou usando a internet, um aparelho de celular, a energia elétrica é fruto da ciência, da tecnologia. Está aqui o celular, vídeo, tudo tecnologia para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, certo? Em todas as áreas, nas áreas da construção civil, na área da medicina, na área da... Todas as áreas, todas. É para isso que você está assistindo a TV aí, é fruto da tecnologia. Essa imagem vai para o satélite e o satélite lança para a antena da sua TV, certo? Entendeu? Para facilitar a nossa vida. Por isso que a ciência existe. Para o bem, né? Porque a gente já viu que a ciência também serve para o mal. Construir bomba atômica, exército para poder invadir, matar outras sociedades, não. Aí não. Né? O Hitler que fez isso, usou a ciência a serviço do mal. Quando ouvimos o lema da palavra modernidade, é natural que pensemos em algo atual, só atual, evoluindo. Atual também é modernidade, mas não é só isso, ela é um período histórico, evoluindo com as características e formatos novos. Porém, a ciência da história,
O termo modernidade é utilizado para delimitarmos um período histórico. Que período histórico é esse? Do século V ao século XV, que foi a Idade Média. Século V, quando caiu o Império Romano, do Ocidente em Roma, até o século XV, quando caiu o Império Romano no Oriente. Constantinopla, né, que é a atual Istambul, na Turquia. Então a modernidade é vista a partir de processos históricos, mas pode ser analisada e compreendida por meio de vários outros ângulos. Então a modernidade pode ser, além desse período histórico do século V ao século XV, ela varia em outros ângulos do contexto das transformações que foram operadas. Então, que contexto é esse? A gente vai ver. Então vamos lá. Modernidade como um avanço tecnológico. Você pode falar o seguinte, além do período histórico do século V ao século XV, que a gente chama de modernidade, a modernidade também é um avanço da tecnologia. Então tudo aquilo que é novo, que é moderno, que é avançado, você chama de modernidade. Também está errado? Não, está certo. Modernidade como negação do período medieval, como uma fase improdutiva e retorno à antiguidade. Então a antiguidade era moderna. Olha que contradição. Às vezes a gente acha o seguinte, que o avanço não retrocede, depois ele não retrocede. Retrocede sim. Então na antiguidade, no século V antes de Cristo, século III antes de Cristo, até o início da Idade Média, que é o século V, as sociedades viviam uma era moderna, uma era com muita ciência, com muita tecnologia, uma era onde as cidades eram o símbolo, né, da geração de emprego, o comércio era bastante avançado, tinha arte naquela época, tinha tudo. Quando chegou a Idade Média, ao invés de avançar, retroagiu. Então a modernidade é vista como no período medieval como uma fase improdutiva, né? Ou seja, a antiguidade era produtiva e aí depois, ao invés de avançar, retroagiu para a Idade Média, né? Eu vejo a Idade Média como uma forma improdutiva. Tem alguns historiadores, professores de história, que passam um pano, falam, a Idade Média teve os seus avanços, mas pouco avanço, foi 1000 anos. Por quê? Porque a Igreja Católica acreditava somente na fé e ela tinha muito poder naquela época, tinha mais poder do que o próprio rei, então ela negava a ciência, né? Daqui a pouco a gente vai ver um cabra aí, lá na frente no slide, que a Igreja Católica queria colocar fogo nele e eu vou explicar para vocês por que ela queria fazer isso. Por exemplo, você não podia exercer a medicina. Se você exercesse a medicina, não podia abrir o corpo para poder estudar, né? Se você exercesse a medicina, você era taxado de feiticeiro. E aí você era morto, perseguido, então não podia praticar ciência. Então se não pratica ciência, a gente já viu que a ciência para resolver os nossos problemas, significa que a Idade Média era improdutiva. O comércio também não podia praticar o comércio, porque ela viu o lucro como usura, né? Tanto é que, como os judeus não eram cristãos, os judeus praticavam o comércio. E a Igreja Católica perseguiu os judeus porque chamava os judeus de usuravos. Tinha usura porque os judeus emprestavam dinheiro, praticavam comércio, buscavam o lucro, né? Então eu vejo como uma fase improdutiva, sim, a questão da Idade Média. Por isso esse retorno à antiguidade. Esse retorno à antiguidade a gente chama de renascimento. É renascer aquilo que tinha nascido. Voltar à antiguidade para a Idade Moderna e pular essa fase da Idade Média, esses 1000 anos que foi de retrocesso. Criou a universidade, criou o garfo na Idade Média, criou também o vidro, criou o livro, mas foi pouco. Para 1000 anos foi pouco, né? Beleza, vamos ver mais um. Modernidade como transição do sistema político vigente. Então, toda vez que você, por exemplo, você sai de uma ditadura e você vai para uma democracia, a gente chama de modernidade. Também é modernidade, certo? Modernidade como expansão da vida urbana e fortalecimento da burguesia. Então, aí eu já não concordo muito, mas é chamado de modernidade. Então, quando você sai da zona rural e vai para a zona urbana, vai para a cidade, a gente chama isso de modernidade, tá? É modernidade, mas isso significa que você vai ter mais qualidade de vida, né? Porque a burguesia, ela age na cidade, o comércio, ela tá na cidade, ela não tá na zona rural. Por exemplo, eu vim do interior de Minas, uma cidadezinha pequenininha, eu vim para uma grande metrópole, São Paulo, né? Então, foi como se eu tivesse me modernizasse, né? Só que, será que eu tinha mais qualidade de vida lá ou aqui, na cidadezinha pequenininha, né? É coisa para se pensar. Mas, de qualquer forma, essa expansão da vida urbana, cresce a vida urbana, cresce a cidade, fortalece a burguesia, isso é visto como modernidade. Eu vou colocar perguntinha sobre isso, tá? Sobre a modernidade, sobre esses 4 tópicos aí. Já fica esperto. Beleza? Esse é o cabra que a Igreja Católica queria matar. Sabe por que ele queria matar? É Galileu Galilei. Sabe por que ele queria matar Galileu Galilei? Porque, ó, em seus estudos ele criou instrumentos importantes como bússolas, né, para você andar no mar.
por exemplo, floresta, para se localizar. Ele criou o termoscópio, né? Contribuiu para a astronomia ao substituir a antiga teoria do geocentrismo. O que era a teoria do geocentrismo? A Igreja Católica acreditava o seguinte, que existia a Terra paradinha, não se movia, plana, e tudo girava em torno da Terra, né? E aí o que ele fez? Não, está errado. Né? E aí ele substituiu essa teoria pela defesa do heliocentrismo. Helio vem do latim sol. Sol, o centro do mundo, colocando o Sol como o centro do universo. Ele falou o seguinte, não, é o contrário, é o Sol, né, mais ou menos parado ali, inerte, e todos os planetas, inclusive as luas e os satélites e os cometas, tudo, inclusive a Terra, girando em torno do Sol. Essa é a teoria heliocentrista. A Igreja Católica não gostou. Falou, não, a Terra ela é sagrada, tudo gira em torno da Terra. A Terra ela é sagrada, tudo gira em torno. Não, está errado, isso é pecado. Isso é pecado. E aí falou para ele que se ele não voltasse atrás e falasse que era que tudo girava em torno da Terra, se ele não sustentasse aquela teoria errada da Igreja Católica, ele seria morto na fogueira. E aí ele foi lá para não morrer, falou, olha, a Igreja Católica tem razão. Mas depois ele falou, não, não tem não. A teoria é heliocentrista sim, é o Sol no centro da nossa galáxia. São os planetas que giram em torno do Sol. Isso vai deixar a Terra menos importante? Claro que não. Né? Você acha que não foi Deus que deu sabedoria para um homem desse? Claro que foi. E vamos lá. Bora responder uma atividade? É a última atividade, tá? É o último slide, atividade. A modernidade, em termos gerais, pode ser definida como? Bora começar da letra C? De trás para frente, bora ver qual é a atividade qual é a questão que é correta, A, B ou C. Vamos para a letra C. Leia comigo aí. Um período histórico delimitado ao século V ao século XV. Já começou errado. Não é período modernidade é o período histórico do século XVII, no século XVIII, né? Não, aliás, deixa eu fazer uma correção. O período histórico delimitado como modernidade é após o fim da Idade Média. Então é do século XV ao século XVIII. Até aqui está certo. Não está errado não, está certo. É um período histórico delimitado do século XV ao século XVIII. Até aqui está certo. Esse período é modernidade. Está certinho mesmo. Cujas transformações enfraqueceram a burguesia. O erro está aqui. Cujas transformações enfraqueceram a burguesia? Não, fortaleceu a burguesia. A era moderna é uma era onde a burguesia se fortalece, que acaba com a Idade Média, no século XV, no fim do Império Romano do Oriente, e aí começa a Idade Moderna e vai até o XVIII. Vai ter a Revolução Francesa, de 1789, até o século XVIII. E fortalece a monarquia absolutista. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é a burguesia que se fortalece, ela não enfraquece. Então essa está errada porque a burguesia ela se fortalece. Bora para a letra B. Um período histórico delimitado do século do XV ao século XVIII, até aqui está certo, que promoveu diversas transformações apenas na ciência. Não foi apenas na ciência, foi várias transformações. Haja vistas que as classes populares, os pobres, os mais pobres, não tiveram acesso à evolução tecnológica no período. Os mais pobres, ele tem acesso, é assim que funciona. Geralmente, o pobre ele tem acesso um pouquinho para frente, né? Um pouquinho para frente, mas geralmente os mais ricos têm acesso. Quem tem acesso primeiro, mas não significa que os pobres não têm acesso, não. E a letra A, um período histórico delimitado no século XV e século XVIII, até aqui está certo, que promoveu diversas transformações no campo político, tecnológico e cultural. Então a mais correta é essa. Então bora comparar a letra A com a letra B. A letra C já está errada porque a burguesia ela não enfraqueceu, ela fortaleceu. Vamos ver por que é mais correta a letra A. Um período histórico delimitado do século XV ao século XVIII, está certo, que promoveu diversas transformações no campo político, porque campo político foi a transformação do Estado. É o Estado agora organizando a sociedade. É os países se formando países com seus costumes, com as suas tradições, com a sua bandeira, com seus mapas. Né? Então, do ponto de vista tecnológico e cultural também. Então, a letra A é a correta. A B, um período histórico delimitado entre o século XV ao século
18, tá certo, que promoveu diversas formações apenas para a ciência. Não foi apenas para a ciência, né? As transformações não foi apenas, foi da política, foi uma transformação cultural. Então a correta aqui é a letra A. A letra A é a mais correta, tá? Beleza, até a próxima aula. Falou!